Instituto de Educação, com outras denominações, começou em 1975, no primeiro ano de funcionamento da Universidade do Minho, com cursos, no nosso caso, ligado à formação de professores, e temos crescido ao longo destes 40 anos, temos-nos fortalecido e criado uma sustentabilidade que nos garante uma continuidade para o futuro. E julgo que a comemoração destes 40 anos é a prova da nossa vitalidade e, sobretudo, da nossa capacidade, ao nível dos órgãos do Instituto de Educação, de procurarem novas valências em relação às quais a educação tem e deve estar ligada. Quero-me referir particularmente ao Centro de Recursos para a Cooperação e Desenvolvimento, que nos permite abrir novos campos, novas portas e, sobretudo, partilhar projetos com países de língua oficial portuguesa e não só, e que vão certamente beneficiar quer os docentes, quer os nossos alunos. Eu conheci a doutora Ana Paula quando ela era assessora do secretário de Estado João Cravinho, não é? Naquilo que eu considero, eu e outras pessoas, os tempos, enfim, áureos e de alguma forma mágicos da cooperação portuguesa, porque houve muito trabalho, muito interessante, de qualidade, de experimentação, de ousadia, de risco, não é? Que, enfim, nos quais eu tive também o privilégio de ter estado envolvido, não é? Neste momento ela é conselheira na Delegação Permanente de Portugal, junto da organização da OCDE, representando Portugal no Centro de Desenvolvimento e no Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, no CAD. Que é muito importante nós conhecermos o trabalho do CAD, não é? Em relação à cooperação, em relação ao investimento que faz, à investigação, à avaliação, à inovação em cooperação. Portanto, eu penso que nos vai falar sobre isto. Esta conferência intitulada Cooperação para o Desenvolvimento e os Desafios da Agenda pós 2015, além de se integrar nos 40 anos de educação da Universidade, também se integra no ano 2015, que é considerado pela União Europeia o Ano Europeu para o Desenvolvimento, não é? Sob o lema O Nosso Mundo, a Nossa Dignidade, o Nosso Futuro. Eu penso que esta conferência, na minha perspectiva, nas conversas que já tivemos hoje e outras, não é? E naquilo que nós nos podemos aperceber, não podia ser mais atual. Como vocês sabem, este fim de semana foram aprovados nas Nações Unidas, numa cimeira histórica nas Nações Unidas, não é? A nova agenda do desenvolvimento pós-2015. A agenda, digamos, ligada aos chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu penso que é importante para todos nós, para os nossos estudantes também que saúdo aqui, que estão aqui presentes, naturalmente o conhecimento desta agenda, porque é nela que nós nos vamos ter que integrar e vamos ter que, enfim, que funcionar, entre aspas, em termos do fazer cooperação. E eu penso que isto nos levanta muitos desafios para a cooperação portuguesa, para a nossa universidade, para o ensino da cooperação e também para a investigação em cooperação. Portanto, eu agradeço mais uma vez muito a sua presença aqui e eu penso que vamos ter uma conferência extremamente rica, importante e estamos muito curiosos também de ouvir. Muito obrigado. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, é um prazer voltar à Universidade de Minho, não é? Eu não sei se sou a filha pródiga ou não, na fábula ou na história, mas é verdadeiramente um prazer poder voltar ao sítio onde tirei o curso e devo-vos dizer que continuo a ser grande fã desta universidade. Agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito pelo Sr. Presidente do Instituto e pelo professor Júlio, que é também um velho amigo nestas lides da cooperação para o desenvolvimento e uma das pessoas mais ativas que eu já conheci nesta área, e, portanto, muito obrigada, é com imenso prazer e com imenso gosto que estou aqui para debater este tema convosco. E como disse, não podia ser mais atual, porque acho que já adivinhavam, tinham alguma informação secreta de que íamos aprovar a agenda e, portanto, podíamos vir falar já sobre 2030 e não já sobre o pós-2015. Portanto, agora nós já podemos falar sobre a agenda para o desenvolvimento de 2030, já foi aprovada. Bom, o que eu vos trago são mais perguntas do que respostas e, portanto, eu acho que a parte mais interessante da minha intervenção vai ser a parte do debate. Pelo menos é essa a minha grande expectativa, só para partilharmos aqui responsabilidades entre a oradora e a audiência. Na verdade, nós falamos
que o paradigma vai mudar, o paradigma da cooperação vai mudar com esta nova agenda. A minha primeira questão vai ser sempre esta, se nós vamos ser capazes de o mudar na realidade, porque é mais fácil acordar um texto internacional do que o implementar. Já voltaremos a esse assunto. Mas é verdade que esta nova agenda é muito diferente da agenda que foi estabelecida para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Quantos de vocês conhecem os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio? Quantos são? 8. E são objetivos que foram estabelecidos para os países em desenvolvimento e apenas para os países em desenvolvimento. A primeira caracterização desta nova agenda é que estes objetivos, que agora são 17, são para todos os países. É uma agenda universal. Significa que Portugal será chamado a prestar contas da implementação desta agenda também em Portugal. Não só na área daquilo que faz em matéria de cooperação com os outros países em desenvolvimento. E, portanto, vai ter que criar também a sua Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, de cooperação para o desenvolvimento sustentável. Isto tem implicações, que já falaremos mais tarde sobre isso. Mas esta agenda também é uma agenda diferente, porque além dos 17 objetivos, existem agora 169 targets, ou seja, algo que nós vamos tentar alcançar. São muitos. E agora vamos começar a discutir os indicadores, porque vocês sabem que a comunidade internacional não pode sobreviver sem indicadores, não é? Os indicadores estima-se que vão ser mais de 350. Quem trabalha em indicadores sabe que 350 para o mundo até nem são muito indicadores. Mas, se nós pensarmos que esta agenda, além de ser implementada por nós, será implementada pelos países em desenvolvimento, pensamos se os países em desenvolvimento têm ou não têm capacidade estatística, e se têm know-how, e se têm número de técnicos suficientes para fazer um relatório com 350 indicadores. Eu vou levantando questões ao longo da minha intervenção, para depois termos aqui um debate que espero interessante. Depois temos outra novidade nesta nova agenda, que é a novidade de quem são os atores que são chamados a cooperar com os Estados. A agenda dos ODM era uma agenda muito centrada nos governos e na sociedade civil / organizações não governamentais. Esta nova agenda chama para a mesa das negociações e da conversação o setor privado, as fundações e a academia, os cientistas, as universidades. É claramente explícito que se espera que as universidades tenham um papel na implementação desta agenda. Não se diz qual, mas que tenham um papel. Também não se diz qual é que deve ser o papel do setor privado, mas que tenham um papel. Portanto, isto acho que é importante reiterar. Depois, não foi uma conferência onde se prometeu mais dinheiro. Nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, em termos de financiamento ao desenvolvimento, o que se discutiu foi a ajuda pública ao desenvolvimento, a famosa APD, e as metas do 0,7 e os compromissos do 0,7 de rendimento nacional para a ajuda pública ao desenvolvimento. Nesta conferência, que foi antecedida de uma conferência sobre o financiamento, que também já falarei, não se discutiu o 0,7, ele foi dado como um facto adquirido. Também não se pediu para aumentar mais dinheiro para a APD. A mensagem política, em termos da APD, é a APD deve ser canalizada para os países mais pobres. Ou seja, os países devem, no seu portfólio da ajuda pública ao desenvolvimento, destinar pelo menos 50% desse volume para os países menos desenvolvidos e 0,15% ou a 0,20% do produto interno bruto para esses mesmos países, dentro da meta do 0,7%. Não houve grande negociação sobre os fluxos públicos em matéria de cooperação. Mas é dito que para haver um desenvolvimento efetivo dos países, tem que haver outros fluxos de financiamento. E aí é que entra o setor privado. E tem que haver outros mecanismos de financiamento a esse desenvolvimento. E aí entra o investimento direto estrangeiro.
E entra uma coisa que nós em Portugal não falamos muito, porque somos um bocadinho tradicionais ainda na utilização desses instrumentos financeiros, mas entra instrumentos como o blending finance, o mezzanine finance, a necessidade de apoiar a criação do mercado de capitais nos países em desenvolvimento, a necessidade de apoiar a criação de um sistema fiscal nos países em desenvolvimento, a necessidade de aumentar os recursos nacionais dos países em desenvolvimento que sustentem e financiem o seu próprio desenvolvimento. Portanto, é uma diferença grande do ponto de vista do que estávamos habituados com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Estamos a falar de uma nova agenda que os países emergentes, falamos da China, do Brasil, gostam de apelidar de Beyond Aid, para além da ajuda. Vamos acabar com este ciclo da ajuda. Nós, na OCDE, voltámos a expressão, porque grande parte do nosso trabalho é também encontrar estas expressões para comunicar uma certa ideia, e achamos que o ideal é dizer aid and beyond. E porquê? A mensagem política é: a ajuda continuará a ser importante, porque continuam a existir países no mundo com níveis de desenvolvimento muito, muito baixos. A realidade é que hoje o mundo não é como era há uns anos atrás. Tínhamos os desenvolvidos e os não desenvolvidos. Neste momento temos um contínuo de desenvolvimento. Entre os desenvolvidos e os não desenvolvidos existem os emergentes, existem os países de rendimento médio, etc, etc. Portanto, temos um contínuo neste desenvolvimento. Mas continuamos a ter pessoas que vivem com menos de $1,25 por dia. E são essas pessoas que devem ser o alvo preferencial da ajuda pública ao desenvolvimento. Os outros podem beneficiar de outro tipo de parcerias público-privadas e outro tipo de financiamento. Esta é uma mensagem. Também é uma mensagem em termos de sustentabilidade. Nós, nos ODM, não tínhamos clara esta ligação entre social, económica, ambiental, não é? E aqui é clara essa interligação. Mas é uma agenda com palavras muito interessantes, como é uma carta para as pessoas e para o planeta. Os compromissos são assumidos em we the people, não é we the government. Estão a ver? Portanto, houve aqui um esforço de pensar este texto de uma forma em que fosse verdadeiramente Nações Unidas. Depois voltaremos a falar a isso. E também não deixa de ser curioso que se tenha convidado o Papa para abrir a Cimeira das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Porque antes da Assembleia Geral há a Cimeira do Desenvolvimento, onde este documento foi aprovado. E o Papa falou primeiro com o Obama. Eu não sei se isto nos levanta a questão de que temos falta de líderes políticos mundiais, e, portanto, o Papa passa a ser uma referência porque tem feito o trabalho que tem feito e tem aparecido como um verdadeiro líder no sentido de pessoa normal, não é? Que diz as coisas de uma forma normal, mas também mostra que, se calhar, a base desta agenda, se vocês a lerem bem, tem muito a ver com direitos humanos, igualdade de género, inclusão social, preservação ambiental e a parte de uma economia que seja mais justa e solidária, e depois a questão da governação mundial, que neste momento continua a ser dominada pelos países desenvolvidos. As grandes agências multilaterais continuam a ter os países desenvolvidos como os governantes dessas agências multilaterais, e, portanto, isso também é chamado a atenção. De qualquer das formas, eu penso que aqui há há oportunidades e há riscos na gestão e na implementação desta agenda, que já falarei mais à frente. Nós temos pensado estas áreas da desigualdade e das áreas sociais sempre de um ponto de vista muito tradicional. A agenda vem fazer pontes. E, por exemplo, na área da educação, é algo que eu gostava que depois refletíssemos no debate, a educação não é já aquele objetivo da educação primária para todos, como era nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, é a educação a todos os níveis formais de ensino, é a educação para a formação ao longo da vida, é a educação em termos de qualificações profissionais
E, sobretudo, o que eu acho interessante na agenda é a ligação da educação como fator de inclusão social. Esse é que eu acho que é o ponto interessante do ponto de vista ideológico até, da análise que fazem do apoio que deve ser dado à educação. E outra vertente que é interessante aqui é que é dito que a educação deve beneficiar de investimento público. Eu também acho que, sobretudo na realidade em que vivemos, é importante refletir sobre esta questão que vem na agenda e que depois vai ter que ser refletida também em Portugal. Volto a dizer que a agenda é universal. Esta ideia de que a educação deve ter investimento público. Não é um espaço para investimento privado, é uma responsabilidade pública. Há um objetivo que foi alvo de muita atenção por Portugal nas negociações, é o objetivo 16, que tem a ver com a paz, com a segurança e com a estabilidade. E há outro objetivo que foi alvo de muita atenção por Portugal, que tem a ver com os oceanos. Estas foram as duas grandes áreas que negociámos. Os outros objetivos eram objetivos mais consensuais, digamos assim, mas o objetivo da paz foi um objetivo difícil de ficar na agenda. O G77, vocês sabem o que é o G77? Sim? O G77 bloqueou no início muito essa ideia de que devíamos ter um objetivo sobre paz e segurança. Mas conseguiu-se que ficasse, e também se conseguiu que ficasse e que fosse assinado por países como o Irão a igualdade de género em todas as dimensões da agenda. O que é interessante. Mas também é interessante ver que, passados uns tempos, temos a Arábia Saudita como presidente do Conselho de Direitos Humanos. As negociações internacionais às vezes fazem-se de negociações, certo? Bom, continuo a levantar mais questões do que dar respostas, mas vou continuar nesse processo. Há claramente aqui uma ligação entre diplomacia, negócios, defesa, áreas sociais e ambiente. Porquê é que eu digo defesa? Porque ainda agora acabei de dizer que o assunto do terrorismo está em cima da mesa e é referido na Convenção. Portanto, isto é uma agenda completamente universal, não é? Agora, como é que nós vamos implementar isto tudo? É a grande... E quem é que vai fazer o quê? E quem é que vai ver quem é que está a fazer o quê? Não é? Não. Isto é a grande discussão que eu acho que devíamos ter. Há também um aspecto interessante aqui, que é a África organizou-se pela primeira vez como um grupo autónomo do G77 e criou a sua própria agenda de sustentabilidade que vai até 2063, não até 2030. Há bocado, na nossa conversa informal, falávamos de ritmos, não é? E de ciclos. É interessante ver que o continente africano elaborou um projeto estratégico, ou um projeto de agenda estratégica que vai até 2063 e o resto do mundo estabelece 2030 como agenda. Bom, quais são as consequências? Há consequências a nível institucional e de reorganização institucional, e nós vamos já falar sobre isso para Portugal, o que é que eu acho que poderá eventualmente acontecer. E há consequências ao nível da forma como nós vamos lidar com certos temas, quer em matéria de educação, quer em matéria de política pública. Nós, em 2006, em Portugal, fizemos uma estratégia de desenvolvimento sustentável, porque era obrigatório pela União Europeia que todos os países tivessem uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Aqui, muito a componente ambiente, social e económico ligada e não a componente da cooperação para o desenvolvimento. Trabalhou-se, os ministérios todos, durante imenso tempo, etc, etc. Produzimos o relatório, quando chegou à altura dos indicadores foi a coisa mais complicada, porque toda a gente punha os indicadores que já reportava para as diferentes instâncias internacionais, e não propriamente para os objetivos. O que é certo é que depois de 2 anos de trabalho, a estratégia não saiu da gaveta. Não é? Nós temos os ciclos políticos, temos as alterações, temos estas coisas. A estratégia não saiu da gaveta. Agora temos que desenvolver outra estratégia. Uma estratégia que ligue a dimensão internacional à dimensão nacional. E temos que o fazer enquanto país. A minha expectativa é que o processo seja o mais inclusivo possível. Que envolva a sociedade civil, que envolva as universidades, que envolva o setor privado e que se construa essa consulta pública, do qual há de sair uma estratégia nacional até 2020 para o desenvolvimento sustentável.
Vocês dizem, isso é muito complicado. Os alemães acabaram de a apresentar na OCDE antes da aprovação da Agenda 2030, formalmente, porque toda a gente já sabia que os objetivos estavam fechados. Os suecos fizeram exatamente o mesmo. 2 sistemas completamente diferentes, um em que a chanceler, sabem de quem é que eu estou a falar, não é? Acho que deve ser uma das pessoas mais conhecidas, em que a chanceler faz a coordenação, não é, do governo federal em matéria de sustentabilidade, mas criaram, os alemães, um grupo que eles chamam de conselheiros, que é, no fundo, um grupo de peritos que vêm das universidades, da sociedade civil, etc., que deve aconselhar o governo da Alemanha na implementação destes objetivos. E já escolheram prioridades. Onde é que eles vão concentrar a sua atenção? E já informaram ao mundo, que é para o mundo estar ciente, que tem que ocupar outras áreas, não é? Porque isto é tudo... Repara, nós estamos aqui numa lógica política, não é? De qual é a marca que nós queremos no mundo, não é? Portanto, e o que é que nos interessa em termos de interesses nacionais também. Não tenhamos ilusões sobre isso. Portanto, quais são as áreas em que eles querem investir imenso? Ao nível nacional, nas energias renováveis, na alteração dos padrões de consumo, não é? Ao nível internacional, a mesma coisa, e no combate ao desperdício alimentar. Ao nível internacional, na capacitação, que é uma palavra que é querida a Portugal. Porque o que nós fazemos com os países parceiros da cooperação portuguesa é, sobretudo, capacitação. Não é? Formação de professores, formação de técnicos, etc, etc. Portanto, eles querem fazer capacitação. E têm toda a estrutura montada, já com todos os ministérios, quem é que fala com quem é o ponto focal, etc, etc, etc. Já estão a operacionalizar. Fizeram uma consulta popular a uma coisa que eles chamam a Carta para o Futuro. Tiveram agora o exame à cooperação no Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento que o professor falou. O Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento foi um grupo, fazendo aqui um parênteses, um grupo que foi criado antes da OCDE, por iniciativa dos americanos, no qual os americanos não queriam que nós tivéssemos, e se calhar com alguma razão, porque nessa altura nós ainda éramos potência colonial. Mas, mesmo sendo potência colonial, fomos membros fundadores de um grupo de ajuda ao desenvolvimento, que foi criado em 1963. E depois passámos a ser membros fundadores do CAD. Quando apareceu a OCDE, o CAD ficou como um comitê da OCDE. E o que é que o CAD já contribuiu para o mundo? Se calhar com imensa burocracia, já contribuiu com imensa burocracia, mas também contribuiu com algumas ideias. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio saem de um documento estratégico do CAD chamado A Cooperação no Século XXI, por exemplo. O conceito Ajuda Pública ao Desenvolvimento foi estudado no CAD. E as estatísticas que existem no mundo sobre ajuda pública ao desenvolvimento estão na OCDE. Ora, a OCDE não é bem vista pelo G77, porque é o clube dos ricos. É aquele amor-ódio, não é? Toda a gente quer pertencer, mas ninguém quer reconhecer que tem que seguir os estándares da OCDE. Mas continua a ser, não é um banco, portanto não tem o papel do Banco Mundial, é um sítio onde se discutem políticas públicas, no fundo, nas diferentes áreas, incluindo corrupção. Não é? Isto é só para apimentar um bocadinho a coisa. Portanto, o CAD faz isso. E o CAD, nesta agenda, também propôs coisas novas. E isso é uma componente do contributo da OCDE para esta agenda, que é uma coisa estranha que se chama TOSSD. O que é que isso quer dizer? Total Official Support for Sustainable Development. Ou seja, a ideia de criar uma nova medida para medir os fluxos que contribuam para esta nova agenda. Mas os fluxos oficiais, ou seja, continuamos nos públicos, porque os privados é quase impossível de conseguir medir, obviamente. Não é? Pronto. E é algo que já está referido no documento. Portanto, a nível estatístico, a OCDE terá essa relevância. A OCDE também terá outra relevância nesta agenda, que é a parte da fiscalidade. O documento reconhece a OCDE na parte de tudo o que tem a ver com fiscalidade, porque há um imenso trabalho que tem sido feito sobre impostos e desenvolvimento na OCDE, inclusive com a criação de uma coisa que se chama os Inspectores Sem Fronteiras em África.
Pronto. Agora, vocês dizem, mas como é que surgiu essas ideias? Essas ideias, há pessoas que encaram e países que encaram a cooperação como uma área estratégica do seu posicionamento internacional. E para eles a cooperação é uma parte integrante, se não a parte da política externa. Porque não têm outras tradições, digamos assim, não é? E há outros países que ligam muito bem a cooperação para o desenvolvimento aos seus interesses de diplomacia e aos seus interesses de diplomacia económica. E atenção, quando eu falo de diplomacia económica, para mim, e estamos no meio académico, portanto eu estou a falar não em representação do Estado português, mas como a Ana Paula Fernandes, que estudou na Universidade do Minho, estou a dizer que diplomacia económica não é internacionalização das empresas. Diplomacia económica é uma estratégia muito mais abrangente e multidisciplinar. Não é? E a cooperação deveria ser parte dessa estratégia. A venda marca Portugal também pode ser a venda da marca Portugal na defesa dos direitos das mulheres. Ou na defesa ou contra o tráfico das crianças. Quer dizer, não tem que ser só a marca Portugal no sapato. Embora eu adore sapatos portugueses. Pronto. Mas não sei se me estou a fazer entender. É essa dimensão integrada que eu acho que nós temos que trabalhar, e esta agenda pode ser uma oportunidade para nós a trabalharmos, se soubermos aproveitar essa desculpa, passa a expressão, não é? Para trabalharmos em conjunto uma visão diferente. Bom, isto para dizer que há países, nomeadamente os países nórdicos, o Reino Unido, etc., que pensaram há muito que seria uma ótima ideia começar a explorar esta questão de que a ajuda não chega para resolver todos os problemas que existem no desenvolvimento a nível mundial. É mais do que provado, tem crescido, os países têm feito um esforço para chegar ao 0,7, mas não é suficiente. E, portanto, onde é que estão os recursos? Os recursos estão no próprio país. Portanto, vamos ajudar o país a criar os seus próprios recursos, a criar a sua fiscalidade. É evidente que o ponto tem sido mais em criar os impostos do que em criar a proteção social associada aos impostos. Ainda não chegámos aí, mas havemos de chegar, espero eu, se falarmos de verdadeiramente uma agenda inclusiva para o desenvolvimento. Bom, a outra consequência disto tudo, portanto, além desta alteração toda que a OCDE também participa, outra consequência disto tudo é que nós vamos falar cada vez mais de uma visão coerente do desenvolvimento. Aquela expressão que é muito difícil de explicar, que é a coerência das políticas para o desenvolvimento. Vocês sabem o que é isso? Pronto. A coerência das políticas para o desenvolvimento não é eu ser... não é eu falar aqui com o Júlio e nós acordarmos que devemos fazer uma coisa. Não, é algo mais complexo. A coerência das políticas para o desenvolvimento é, se eu acho que é importante que a pesca na Guiné-Bissau se desenvolva, então faz sentido eu dar dinheiro através de subsídios para os meus pescadores irem pescar à Guiné, ou eu devo apoiar o desenvolvimento dos pescadores da Guiné-Bissau. Não é? Pronto, portanto, não sei se fui clara no exemplo. Se eu acho que os outros países devem ter acesso a exportar bananas para a União Europeia, porque é que eu tenho uma cláusula que proíbe a importação de bananas de determinados países, à exceção da Martinica e de outras coisas assim, por acaso são territoire d'outre-mer français. Não é? Pronto. Portanto, há aqui esta dimensão que está em cima da mesa, não é? E que é muito difícil de conciliar. E que vai estar outra vez em cima da mesa, que também é falada na agenda, agora com a dimensão da sustentabilidade, que é, como é que eu posso, cooperação, dizer ao meu colega da agricultura, que tem uma pasta para defender, e que tem que ter os interesses nacionais assumidos, que há uma relação de ganho-ganho, não é? Win-win, se ele fizer as coisas de uma outra maneira. E como é que eu explico isso? Como é que eu comunico isso? Como é que eu comunico que acabar com o subsídio é bom? Porque depois eu tenho um pescador que depois se desenvolveu e que também vai importar qualquer coisa. E, portanto, o mercado vai continuar a existir e eu não tenho que ter medo desse mercado. Não é? Pronto. Mas nós todos sabemos que os subsídios agrícolas em França são uma questão que pode determinar uma eleição presidencial, não é? Não é? Portanto, até que ponto é que faz sentido que a União Europeia invista dinheiro a subsidiar bananas? Pronto. É essa a questão.
São coisas muito práticas, mas de difícil resolução. E isso também está em cima da mesa. E não há boas práticas sobre isto. Os finlandeses são os únicos que conseguiram fazer uma alteração de política setorial na área dos subsídios agrícolas, através desta lógica da coerência da política com o desenvolvimento. Mas é muito difícil. Pode-se fazer uma coordenação interministerial, isso é fácil. Mudar a política é muito mais difícil. Bom, em relação, eu vou acelerar um bocadinho, em relação às implicações institucionais nesta nova agenda, há desde logo uma implicação ao nível da organização das organizações multilaterais. O que é que são as organizações multilaterais? As Nações Unidas, o Banco Mundial, a OCDE, o FMI, etc. Há uma exigência de que se repense a governação destas instituições. Agora está escrito, não está só dito. Não sei se isso vai acontecer. Verdadeiramente, não sei se isso vai acontecer. Há também uma exigência que diz que o sistema das Nações Unidas é completamente ineficiente e, portanto, deve-se coordenar muito mais no terreno. Não é? Aquela reforma que se falava das Nações Unidas para agir como uma ação, uma única cara, nunca aconteceu e isso é exigido. Também é exigido que as organizações multilaterais façam alguma divisão de trabalho entre elas, que é para não irem todas para Moçambique, todas ao mesmo tempo, repor sempre todas a mesma coisa, não é? Pronto. Mas eu também não sei se isso vai ser possível acontecer. E depois há aqui uma alteração institucional ao nível do reconhecimento da cooperação Sul-Sul. Vocês sabem o que é a cooperação Sul-Sul? A cooperação entre um país em desenvolvimento e o outro país em desenvolvimento. E os doadores, que são sempre muito inteligentes, inventaram esta coisa da cooperação triangular, que é para não perderem o comboio da cooperação Sul-Sul. Certo? Portanto, a cooperação triangular é o quê? Que também está no documento. É um país doador, não é? Que serve de ponto de incentivo, muitas vezes financeiro, à cooperação entre um país do Sul e um país do Sul. Bom, eu não gosto muito desta terminologia Sul-Sul, Norte-Sul, Sul-Norte, porque eu pensei que nós já tínhamos acabado com isto, mas o que é certo é que ela está outra vez a voltar. Pronto. Da mesma forma que eu não gosto muito desta coisa, os doadores tradicionais, porque na realidade os doadores, que são os países do CAD, não são tradicionais, continuam a reinventar coisas. E os outros não querem ser chamados doadores. Portanto, não precisamos de nos chamar de tradicionais, que nos dá um aspecto velho, para isso já basta a idade. Bom, continuando. Ao nível de Portugal, o que é que pode acontecer ao nível de Portugal? Alguns países fizeram uma alteração estratégica e colocaram, por exemplo, os belgas, colocaram um vice-primeiro-ministro com a responsabilidade da coordenação na área da cooperação para o desenvolvimento. Continua a existir a Direção-Geral, continua a existir uma agência, mas há um vice-primeiro-ministro que coordena isto tudo. Outros decidiram criar uma agência. Os turcos, por exemplo, decidiram criar uma agência. Os Emirados Árabes Unidos estiveram no outro dia no CAD e dizem que querem ser como os alemães nesta matéria. E que querem ultrapassar os doadores do CAD no investimento que fazem na área da ajuda pública ao desenvolvimento. O Qatar acabou de mandar uma carta a dizer que está a pensar que se calhar é melhor vir às nossas reuniões. Mas o que é certo é que os países árabes estão-se a aproximar muito mais dos países da OCDE do que os ditos países emergentes, como a China, o Brasil e a Índia, que são parceiros estratégicos da OCDE, assistem a todas as reuniões, mas continuam a ter aquela visão mais individualista, se quisermos, da cooperação. Bom, falando outra vez e voltando a Portugal, o que é que poderia ser o cenário em Portugal? Sairmos, como se diz em inglês traduzido à letra para português, fora da caixa. Nós podemos ter uma agência que trabalhe com cooperação e desenvolvimento e ambiente. Nós podemos ter uma agência que trabalhe só com financiamento ao desenvolvimento, que faça só a parte da atribuição dos fundos financeiros. Podemos ter uma agência que seja implementadora direta ou que seja só facilitadora de projetos, e aí tem que aumentar as parcerias com as universidades e com as ONGs e com as fundações. E podemos ter a decisão de ter alguém que não seja só ao nível de secretário de Estado, mas ao nível de centro de governo, que possa fazer essa coordenação. Bom,
claramente, neste momento, eu penso que a agenda da sustentabilidade ainda é vista muito como uma agenda do ambiente, não como uma agenda da cooperação e de outros ministérios. Acho que esta ideia de que a agenda é universal e que vai ter que ser implementada aqui ainda não passou. Não é? E não vai passar nestes períodos em que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Mas que circulou já, de alguma forma, bastante clara, esta possibilidade de haver alguém ao nível de centro de governo que faça alguma coordenação nesta área, circulou. Agora vamos ver como é que a situação evolui. Qual é o impacto disto? O impacto disto é que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que decidir qual é o valor acrescentado de Portugal face aos outros, não é? Nesta agenda. Os franceses acabaram de criar uma coisa nova que se chama France Expertise. É uma agência que tem capital público e capital privado, que vai buscar aos mercados, para fazer o quê? Vender expertise francesa. É como se fosse uma grande agência de cooperação técnica. Os alemães têm 3, como vocês sabem, não é? Pronto, passaram a ter 2, mas têm a agência de desenvolvimento, têm a vertente técnica agora dentro da agência de desenvolvimento e têm um fundo, a nossa suposta SOFID, não é? Um fundo, um banco que só trabalha no financiamento ao desenvolvimento. Pronto. Vamos ver o que é que isto tudo dá. O que ninguém tem e que nós temos, isto também é uma realidade, é a cooperação com a promoção da língua portuguesa, ou a promoção da língua inglesa, ou a promoção da língua espanhola, ou a promoção da língua francesa. Porque toda a gente coloca a cooperação na ligação estratégica, ou com o ambiente, ou com o comércio, ou com os negócios estrangeiros, mas noutra vertente, não é? A tal diplomacia económica. Portanto, há que refletir aqui que modelo é que se quer. Por um lado, para a língua e para a promoção da língua, e por outro lado, para a promoção da cooperação para o desenvolvimento e da educação para o desenvolvimento que está nessa alçada. Estranho é que nesta agenda toda internacional nunca se fala de cultura. Não se fala de cultura. E eu acho que isto nos deve levar a pensar um bocadinho porque é que não se fala de cultura, porque não se fala da promoção da cultura e do incentivo à promoção da cultura. Bom, para Portugal, eu acho que temos que ser claros, queremos continuar a trabalhar na área da cooperação como temos feito até aqui, em termos de capacitação, e se essa é a nossa marca, digamos assim, para o mundo, temos que alargar horizontes e ir além do espaço da língua portuguesa, porque o mundo é muito maior do que isso, e só nos traz a mais-valia de podermos trabalhar com outros, porque hoje é impossível trabalhar sozinho. Cada vez mais difícil trabalhar sozinho. Não é? Nós podemos trabalhar com os nórdicos, nós podemos trabalhar com os turcos, nós podemos trabalhar com os chilenos, nós podemos trabalhar com uma série de gente que até está disponível para trabalhar connosco. Mas temos que criar essas redes e fazer aquilo que eu chamo a internacionalização da cooperação portuguesa. Acho que temos que criar essas redes, temos que avançar. E se a capacitação é a nossa marca, que eu acho que é, dentro dessa parte da capacitação há um papel fundamental para a educação. Nós precisamos, segundo alguns dados, estes números diferem sempre, de 1,4 milhões de professores só na África subsaariana. Quem é que vai fazer a capacitação desses professores para que a qualidade da educação seja efetiva? É porque já não estamos a falar só do acesso à educação. Estamos a falar num acesso com qualidade. Porque existem, segundo estimativas das Nações Unidas, 250 milhões de crianças que estão nas escolas, mas que não sabem ler nem escrever. Portanto, o primeiro objetivo, que era levar as crianças para a escola, está no bom caminho. Mas agora é preciso que a escola cumpra aquilo que tem que cumprir, que é um ensino de qualidade. Portanto, é esse o passo que se dá em matéria de educação. Mas se Portugal quer investir nessa área, que até é uma área onde nós temos boas práticas, onde temos tradição e onde podemos aprender até com os nossos próprios projetos, então temos que construir uma parceria estratégica nacional que permita ser eficaz e que permita que outros olhem para nós como um parceiro na implementação de outros projetos. Não é? Eu sei, por exemplo, que o governo da Noruega, só para vocês verem a dimensão disto, uma das prioridades que estabeleceu para a área da cooperação, e a Noruega, vocês sabem, é um país rico, que nos vende bacalhau, que tem muito petróleo.
mas que também tem 1% do PIB que contribui para a ajuda pública ao desenvolvimento, estabeleceu a educação como prioridade. Educação, no mundo, não é? Porque eles não têm uma tradição de relacionamento estratégico num país específico. A educação no mundo. Poderia ser uma ótima ideia estabelecermos parcerias com a Noruega. E quando eu digo estabelecermos, não estou a dizer que tem que ser o Estado a fazer tudo, ou que tem que ser um Instituto Camões a fazer tudo. Estabelecermos, digo, as pessoas que trabalham em determinadas áreas e que têm essa capacidade de internacionalização também do país. E é óbvio que ajudaria muito ter uma visão estratégica que coordenasse esse esforço nacional de promoção da marca Portugal na área da educação. Agora já estou aqui eu a inventar desígnios estratégicos, mas acho que faria algum sentido. Bom, e as universidades, não é? Qual é o impacto que isto terá na forma como nós ensinamos os alunos nas universidades e como nós elaboramos os programas e as matérias que vamos ensinar? Eu tenho filhos em idade escolar, embora não estejam aqui, eu não sei se os meus filhos estão preparados para serem jovens cidadãos responsáveis, conheçam as regras fundamentais de proteger o ambiente, lidar com a dignidade humana e, no meio disso tudo, serem saudáveis e arranjarem trabalho. Mas eu acho que era fundamental pensar a universidade como um lugar de formação e da pessoa humana. Eu acho que no meio desta crise que nós passámos financeira, perdemos um bocadinho, se calhar, com a necessidade de fazer reajustamentos aqui, reajustamentos acolá, diminuir currículos, aumentar currículos, arranjar programas diferentes, fazer umas pequenas revoluções, perdemos alguma ideia de para onde é que nós vamos, não é? Que eu acho que podemos reganhar. E não é que esta agenda vá resolver todos os problemas, não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou a dizer é que há partes desta agenda que têm muito a ver com aquilo que nós chamamos a ideia civilizacional de uma Europa ou de um Ocidente. Para o bem e para o mal, não é? Que pode vir a ser imposta, pode vir a ser aceito, mas que lá está, está. Bom, acho que também seria importante pensar esta parte da educação, e agora aqui vou para a educação especificamente, como a ligação à qualificação das pessoas. Uma das coisas que se discute muito na OCDE é se aquilo que nós aprendemos nas universidades nos capacita ou não para aquilo que o mercado de trabalho efetivamente procura. E isso também é referido na agenda. Nós estamos a investir na qualificação das pessoas porque há a necessidade que essas pessoas encontrem emprego. Como é que é esta dinamização entre o mercado de trabalho e a universidade? E ninguém ali fala do setor privado no meio. Está-se a falar de pensar que tipo de educação tem que surgir para que as pessoas encontrem esse espaço. E é verdade, por exemplo, na área da cooperação para o desenvolvimento em Portugal, nós não temos muita gente. E porquê é que não temos muita gente? Porque eu acho que não há a ideia de que isto é uma área profissional, que exige muito conhecimento, que exige muita experiência. E eu acho que ainda existe a ideia de que as pessoas que trabalham nestas coisas e que de vez em quando vão para a África gostam disto, pronto, está-lhes no sangue. Antigamente, quando eu acabei o curso e fui para Moçambique, era porque, pronto, são aqueles jovens que às vezes até podem fumar umas coisas e têm umas calças de ganga rasgadas, não é? Hoje já é aquela coisa de, mas isso é um nicho muito específico das pessoas que, pronto, têm assim umas manias. Ninguém leva isto, estou a dizer, não é nem ninguém, mas assim, em termos gerais, muito a sério. Portanto, para nós fazermos as coisas a sério, temos que acreditar que isto é uma profissão. Quando acreditarmos que isto é uma profissão e que isto é profissionalizante, passamos a valorizar isto como uma lógica de mercado de trabalho. Se valorizarmos isto como uma lógica de mercado de trabalho, então valorizamos aquilo que fazemos. Cada vez que vamos capacitar, nós na realidade estamos a ser consultores daquele país. Temos que ouvir e temos que prestar um serviço. E temos que prestar um serviço de qualidade. E temos que ser pagos por esse serviço de qualidade. Não é? Seja quem pague. Agora, a questão é, temos que profissionalizar isto. E eu acho que parte destas questões, desta questão, é nós não termos dados, nós não temos investigação suficiente em Portugal em matéria do impacto que a cooperação portuguesa já teve.
Não há uma única, e agora vou lançar aqui o desafio, pode ser que alguém goste da ideia. Não há uma única tese de doutoramento sobre o valor, o value added, valor do dinheiro da cooperação portuguesa. Ninguém sabe quanto é que retorna a Portugal cada euro que é investido na educação na Guiné-Bissau. Quanto é que é de valor acrescentado para Portugal esse euro investido na educação na Guiné-Bissau? Os ingleses fizeram isso. Vou dar um exemplo. Cada vez que se tenta organizar um seminário, não é? A primeira coisa é, vamos gastar muito dinheiro e tal, e depois temos que comprar o café, e o café, só não sei quantos euros, e depois temos que fazer isto, e depois temos que fazer aquilo, e tal, e tal, e tal, e tal. Seminário internacional. É logo quanto é que vamos gastar. Não é? Posso-vos dar um exemplo, eu fiz as contas só para poder justificar a ideia de fazermos um seminário internacional sobre triangular. Vieram 100 e tal pessoas. Nós não pagámos uma única viagem e não pagámos um único hotel. Mas essas 100 e tal pessoas foram para Lisboa, tiveram em Lisboa um fim de semana inteiro, não é? Gastaram dinheiro a jantar, gastaram dinheiro no hotel, gastaram dinheiro em viagens, muitos deles tinham que viajar na TAP porque era a única ligação que existia com a África, não é? Isso não se conta? Então, afinal, podemos pensar isto numa forma de investimento. Lá está, é a visão profissional desta área. Não é? Se pensarmos isto como uma forma de investimento, os 30 mil ou 40 mil euros que gastámos a organizar um seminário, para o país, valeram 100 e tal mil. Certo? Portanto, afinal, não gastámos. Ganhámos. Com a cooperação passa-se muito isto. Não é? O projeto para ajudar os países em desenvolvimento a melhorar os serviços de saúde. Nós temos um programa, não é? Porque temos essa responsabilidade de evacuar doentes para Portugal. Se esses doentes fossem tratados no seu país de origem, por técnicos do seu país, que fossem capacitados e que tivessem os instrumentos, quanto é que nós poupávamos nesse processo? Se calhar muito dinheiro. Portanto, depende de como é que nós analisamos isto. Agora, isto tudo parte da ideia de que a cooperação não é só solidariedade. É óbvio que quem trabalha em cooperação tem que gostar de trabalhar em cooperação. Senão não trabalha em cooperação. Não é? Pronto, tem que gostar, porque é uma coisa que tem a ver com os princípios, com as dinâmicas próprias. Mas tem que encarar isto como uma profissão. Isto tem que ser visto pela sociedade como uma profissão. E uma profissão de futuro. Porque, como vocês sabem, há muitos problemas para resolver no mundo, infelizmente. Portanto, se a cooperação for entendida nessa matéria, não é importante. E eu posso ter um doutoramento em cooperação e ser engenheiro. Ter um doutoramento em cooperação e ser médico. Ter um doutoramento em cooperação e ser eletricista. Não é? Mas isso dá-me uma forma de trabalhar nestas áreas internacionais completamente diferente. Pronto. Os nórdicos têm, inclusive, uma carreira de diplomata para a cooperação. Eles só vão para determinados postos, os diplomatas, se tiverem formação na área da cooperação. E não há diplomata que vá para a África que não tenha formação na área da cooperação, que não tenha a noção do que é que são os programas, os projetos, como é que isso se faz, etc. O professor tem a responsabilidade de me mandar calar, está bem? Já sabe que eu falo muito. Bom, vou avançar aqui com esta ideia e pronto, eu não disse tudo o que queria dizer, é sempre assim, mas bom. 10 minutos? Ótimo. Bom, na área da educação também, e continuando nesta senda, além de termos a vantagem comparativa de que eu já falei, acho que temos que também fazer um bocadinho a internacionalização do que andamos a fazer. Não só a cooperação em geral, mas também na área da educação. Existem uma série de iniciativas globais nesta área, nomeadamente patrocinadas ao mais alto nível pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, de que Portugal não é membro. Porque durante este processo de reajustamento, eu acho que nós também perdemos um bocadinho as nossas mais-valias. A noção da nossa mais-valia, porque tínhamos que fazer o reajustamento. E o reajustamento consumiu muito da energia que era necessária para pensar mais estrategicamente, eventualmente. Porque é preciso reajustar a máquina. Mas acho que temos a oportunidade de pensar como é que fazemos a ponte, e aqui o nós também é majestático, não é só o Estado, com estas iniciativas globais, que já estão financiadas, que já têm financiamento, não é? E que podem capitalizar muitos dos estudos que poderemos querer fazer. Esta iniciativa global do Ban Ki-moon sobre a educação first,
não é? Que tem tudo a ver com a qualidade da educação, está a desenvolver imensos estudos. Por que não ligar-nos a essas iniciativas? Existe uma iniciativa de empresas, Global Business Initiative for Education. Portanto, o que nos faltam é iniciativas mundiais e o mundo lá fora é interessado em desenvolver estas matérias. Portanto, eu acho que a nossa própria rede tem que se internacionalizar. Portanto, o esforço de internacionalização não é só para vender os sapatos e vender os pastéis de nata e essas coisas todas que são fantásticas e maravilhosas. É o nosso próprio conhecimento que tem que ser internacionalizado. E vos garanto, se aparecerem estudos em inglês, científicos, sobre o impacto ou avaliação de projetos de educação nos PALOP, haverá certamente gente interessada. Porque há países que têm muito dinheiro e que querem ser inclusivos, que querem ter os países de língua oficial portuguesa dentro do seu portfólio e não conseguem ter porque não há nada escrito em inglês. E eles não conhecem a realidade. Eu vos garanto que houve contactos em tempos, por exemplo, entre o Japão e Portugal, para desenvolvermos coisas em conjunto. Foi uma altura muito conturbada e não houve capacidade de resposta. Os japoneses foram buscar os brasileiros. Fizeram um projeto de cooperação triangular com o Brasil. E isto é bom para o Brasil e é bom para quem beneficiou do projeto de cooperação triangular. O que eu estou a dizer é que nós temos de estar preparados para essa internacionalização. E isso, mais uma vez, é profissionalizarmos. E eu penso que aqui é útil. Bom, uma pequena palavra antes de eu passar ao vídeo para dizer que há 2 documentos fundamentais para vocês perceberem isto que eu estive a dizer. Um é o AAAA, não me estou a rir, está bem? É o quê? A agenda de Addis Abeba, né? Para a ação, portanto, AAAA. Se puserem AAAA, aparece o documento. Não estou a brincar. O Google tem esta coisa maravilhosa. Pronto. E o outro é este dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Leiam-no com atenção. Leiam-no com atenção. É altamente ideológico este documento. É uma tentativa de globalizar determinado tipo de princípios humanistas, civilizacionais, mas de os globalizar. Relativamente bem conseguida, em termos. Bom, uma última palavra sobre a implementação. Ninguém sabe de onde é que veio o dinheiro, a não ser este esforço interno dos países também arranjarem os fluxos, a não ser o setor privado que tem que trabalhar mais nisto, a não ser os novos mecanismos de financiamento, que não têm nada a ver com a ajuda pública ao desenvolvimento. A verdade é que tudo isto vai ser implementado com base em parcerias. Em parcerias com o ECOSOC, que é uma entidade das Nações Unidas, há de tentar recolher a informação de 4 em 4 anos até chegarmos a 2020. Ainda não é claro o sistema de relatório, mas sabemos já que a União Europeia quer fazer um relatório conjunto. Portanto, já sabemos que vamos ter que reportar sobre isto. Tenhamos ou não tenhamos decidido os indicadores ou as áreas em que vamos querer trabalhar mais aprofundadamente. O reporte estatístico e o reporte sobre os indicadores, que vão ser aprovados no início do próximo ano, tem que ser feito. E a agenda, quando é que começa a ser implementada? Em janeiro, 1 de janeiro de 2016, que em muitos países é feriado. Portanto, não sei se vamos começar bem. Mas a verdade é que é no dia 1 de janeiro de 2016 a agenda deve começar a ser implementada por todos, incluindo os países em desenvolvimento, que também estão um bocadinho perdidos, porque não sabem como é que vão fazer isto, porque antigamente o que eles tinham como plano estratégico era o quê? Eram as estratégias nacionais de luta contra a pobreza. Não eram as estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável. Pronto. Por último, será que é possível implementar isto? É a grande questão. Eu acho que é, apesar de tudo. Podem-me chamar utópica, mas eu acho que é. E vou-vos dizer porque é que eu acho que é. Se nós quisermos pôr todas as crianças na escola, a estimativa é que precisamos de 7 mil milhões. Vocês sabem quanto é que a gente, por ano, não é? Vocês sabem quanto é que a gente gasta por ano na Europa em gelados? 11 mil milhões. Vocês sabem quanto é que a gente gasta nos Estados Unidos em cosméticos? Isto não é para dizer que nós somos melhores que os americanos. Não é? 11 mil milhões. Portanto, se é possível, é. Também foi possível reduzirem muito a pobreza.
Também foi possível, durante os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, pôr muitas crianças na escola. Também foi possível acabar quase com a mortalidade infantil abaixo dos 5 anos. Acima dos 5 anos. Agora, é possível, mas é preciso que haja alguma vontade política, liderança, não é? E aquilo que a gente chama a avaliação disto tudo. Não é? E que não vá toda a gente a correr para os países onde é fácil trabalhar, não é? E que aqueles países onde é mais difícil implementar o que quer que seja, sejam esquecidos. É evidente que toda a gente prefere ir para Moçambique, não é? Do que se calhar ir trabalhar para a Guiné, porque não sabe se o golpe de Estado é amanhã. Mas o impacto daquilo que vai fazer na Guiné-Bissau é tão ou mais importante do que aquilo que vai fazer em Moçambique. E é essa aqui a questão é, quais é que vão ser os países que vão ser outra vez os darlings dos doadores e quais são os países que vão ser os órfãos e que vão continuar a ser os órfãos. E é saber, vocês vejam um vídeo do Hans Rosling, que é um estatístico sueco, que tem umas coisas no YouTube muito giras, portanto é fácil de encontrar. E há um que é com as caixas do IKEA. E ele fala deste contínuo desenvolvimento e diz, o grande desafio é saber se o mundo ocidental, que é a caixinha azul do IKEA, consegue ser a base de todos os outros. Mas para isso é preciso que todos os outros se aproximem do mundo ocidental. E se todos os outros se aproximarem do mundo ocidental em matéria de desenvolvimento, a população estabiliza, o planeta não tem tanta pressão demográfica, isto é o que ele diz. Porquê? Porque as pessoas, quanto mais se desenvolvem do ponto de vista financeiro, menos filhos têm, porque começam a ter carreira, não é? E querem gastar mais dinheiro em determinado tipo de coisas que não gastavam antes. Bom, agora, a questão é, seremos capazes que esta última caixa se aproxime das outras todas? Não é? Não sabemos, mas esse é que deve ser o esforço de concentração. E agora, só para vos questionar, passava o vídeo e terminava a apresentação para passarmos ao debate. Muito obrigado. Bom, sempre quando temos o prazer de ouvir uma conferência como esta, penso sempre na complexidade desta área da cooperação. E fico um bocado preocupado, às vezes, preocupado no bom sentido do investimento que temos para fazer, para conhecer. E estávamos apenas a falar de um organismo internacional da OCDE, não é? Quer dizer, ainda não tive aqui nenhum representante do Banco Mundial, da Unesco, do Unicef, etc, etc. Portanto, é só para vocês verem a arquitetura da cooperação e onde é que ela se joga, não é? E como é que isto, naturalmente, tem e é extremamente importante para nós este conhecimento e esta profissionalização, ligando às questões da profissionalização de que a Ana Paula estava a falar também. Depois, por outro lado, também me apetece olhar para a cooperação portuguesa e, de facto, qual é o desafio que nós agora temos pela frente, como é que a cooperação portuguesa, como é que a nossa sociedade vai reagir para esta agenda, como é que nos vamos organizar, como é que as universidades vão responder também, que papel é que vão ter aqui, acho que é fundamental também pensar isto, não é? Que implicações é que isso tem, como eu disse há bocado já, para a docência desta área e para a investigação nesta área. Se nós queremos perseguir este caminho aqui, penso que é um caminho que esta universidade e outras, e em rede, e temos que trabalhar com as boas universidades que já estão eventualmente a fazer trabalho nesta área, na Europa, no Sul global, etc. Não é? Esse é um aspecto também muito importante. Mas eu sei que há várias pessoas que já prepararam aqui perguntas, que fizeram um trabalho de casa sobre esta agenda, não é? Sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sobre o objetivo número 4 da educação. Temos que saber de cor isto, como sabemos de cor, talvez, entre aspas, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, não é? Temos que conhecer esta linguagem, temos que nos apropriar dela e perceber e entender este discurso, não é? E estas terminologias. Portanto, eu iria abrir aqui um espaço de debate, temos, eu penso que alguns minutos, e talvez sugeria 2 perguntas para este lado, para já, a primeira ronda, e 2 perguntas para este lado aqui. Aprendi isto agora numa conferência de onde eu vim, portanto, a gente está sempre a aprender. Portanto, 2 perguntas para este lado e depois 2 perguntas para aquele lado. Tem direito depois a uma outra segunda ronda. Boa tarde, então, o meu nome é Rui da Silva, eu sou aluno de doutoramento. Por acaso o meu doutoramento é sobre a Guiné-Bissau. Obrigado. E a primeira pergunta, eu não estou à espera de uma resposta completa. Eu tinha pensado em várias perguntas, mas acho que vou só fazer uma. Penso que dá pano para mangas.
e não é preciso uma resposta completa, nem sei se há uma resposta, mas qual é a teoria ou as teorias de mudança dos ODS? Tendo em conta agora esta arquitetura toda que falamos, não é? Que agora são globais, antes poderia ser mais fácil de identificarmos, agora em toda esta arquitetura não, 17 objetivos, bastante extensos, 160 e qualquer coisa indicadores, 350 mais ou menos, que vão surgir nos próximos meses, não sei, esta. Mas é por causa da... Eu só queria para registrar, mas eu não gosto, eu inibo-me cada vez que falo no microfone. Ok. Pronto, desejar, digamos, que estas campanhas sejam proveitosas e, pelo menos, que passe a mensagem, sobretudo nas questões relacionadas com o desenvolvimento. Eu sou um bocado, digamos, avesso um bocado a alguns consensos que se estabelecem, não é? Designadamente, um consenso que aqui foi passado há bocadinho, não é? Mas pronto, mas a ideia que eu queria sublinhar é um pouco na convergência com as ideias da doutora Ana Paula, designadamente na necessidade de uma profissionalização. Eu já lancei outrora em alguns eventos um manifesto anti-voluntariado, porque eu acho que o voluntariado está a matar muito claramente os profissionais que estamos a fazer aqui, ou estamos a ajudar a construir e a realizar na Universidade de Minho. No Minho e todas as universidades portuguesas. Isto é, tomou-se o voluntariado como uma espécie de competência transversal, as pessoas vão nessa ordem de ideias, a páginas tantas temos as organizações, as ONGs e outras, carregadas de voluntários, que estão, digamos, a usufruir de um saber que foi longamente pago e esforçado por parte dos estudantes. Esses voluntários vão-se embora e, às vezes por três, temos não só as ONGs, as associações de todo tipo, a sobreviver anos e após anos, décadas após, deste saber que os alunos vão adquirir nas universidades sem um retorno do ponto de vista profissional. Diz, é importante fazer voluntariado. A ideia digamos, que eu tenho também do desenvolvimento é um pouco também ancorado nesta ideia de uma certa, digamos, um certo voluntariado, de uma certa solidariedade. É óbvio que é importante, eu subscrevo voluntariado, já fiz voluntariado. Agora, neste momento, com a apropriação do ponto de vista de uma ideia capitalista do voluntário, temos alguém que pode ser usado de forma gratuita, está a matar um pouco esta ideia da profissionalização. E não nos esqueçamos de algumas ideias, por exemplo, a ideia do milénio, fala-se hoje da geração milénio. Mas nós sabemos que esta ideia de geração está a ser patrocinada por muitas empresas de marketing, entre outras, não é? Eu posso dar alguns exemplos se quiser, não vou entrar aqui. Bom, esta é uma primeira ideia que eu gostaria de deixar aqui bem vincada. Subscrevo em parte, digamos, esta lacuna, da ausência de um certo profissionalismo na cooperação, mas isto tem ligações claras a esta ideia mais surreptícia de voluntariado que graça por todas as sociedades ocidentais. Isto levado ao extremo, levar-nos digamos, para esta ideia voluntária, portanto, é um voluntário que acaba por nunca se profissionalizar. Depois desta leva virão outros. Percebo perfeitamente porque não há cooperação para a cultura. Aliás, este vídeo é irónico no sentido de... eu acho que nós temos que, depois de uma tentativa de desenvolvimento dos anos 50, 60 por aí fora, não é? Digamos, com a emancipação dos povos, de períodos pós-coloniais, mas o que é certo é que nós nunca saímos de lá. E temos vindo a impor claramente uma agenda de desenvolvimento. Houve a NOEI, houve uma série de medidas por aí fora. Eu estudei isto na altura, quando era estudante no ensino superior. O que é certo é que hoje observo à distância, de uns bons 20, 30 anos, e as coisas não mudaram assim tanto. Mudaram um bocadinho, mas infelizmente mudaram alguma coisa. Portanto, e agora no capítulo da educação, relacionado com isso mesmo, criou-se nos anos 60 a ideia peregrina da educação não formal. Eu tinha que bater nesta tecla que já bati várias vezes, não é? E, portanto, eu conheço reações de alguns países que mais tarde vieram rejeitar esta ideia porque vieram criar uma certa dependência do mundo branco. E quando digo este vídeo é irónico no sentido é que nós devíamos agora inverter a lógica de desenvolvimento, não serem os países centrais a ajudar os periféricos, mas inverter o contrário. Seria necessário, se calhar, os países do Sul fazer cooperação no Norte. Mostrar como nesta leva de refugiados, que nos está, digamos, a chegar às portas, não é? Como é que nós podemos aprender com eles e dar expressão àquilo que Boaventura Sousa Santos, por exemplo, um dia chamou de ecologia de saberes. Nós estamos a impor, com a nossa escolaridade,
Com a nossa forma de organização do sistema de ensino criado no Ocidente, estamos a impor lógicas de organização das sociedades que as tornam dependentes de nós. Portanto, nós não estamos a fazer cooperação, nem estamos a contribuir para o desenvolvimento. Eu acho que eu sou a única que não é da área aqui. Eu sou da Escola de Ciências, da Geologia, sou doutoranda em Geologia. E a minha pergunta vai no sentido de, quando se fala em internacionalização dessa marca e tudo mais, Portugal é carro-chefe na geoconservação mundial. Todo mundo olha para Portugal e os próprios portugueses não conhecem o que se faz aqui dentro em termos de geoconservação. O que se pode fazer? Eu acabei de voltar de uma conferência em Toulouse para a geoconservação, com o presidente da IUCN, da Conservação da Natureza, da Geosciences, a UGS e da Unesco. E em conversas assim de coffee break e tudo mais, a gente percebe que existe, no geral, na geração que está nas presidências, eles não sabem o que significa cooperação para o desenvolvimento, eles têm ainda uma visão de voluntariado no sentido de, desculpem a expressão, eu sou brasileira, então se eu estiver usando alguma palavra que for ofensiva, eu peço desculpa de antemão, mas assim, dos branquinhos ajudando os pretinhos da África. Entendeu? É bem a visão que eu percebi nas conversas de coffee break. O que se pode fazer nesse sentido para essas pessoas que ainda estão no poder? Como mudar isso? Como fazer com que porque elas conseguem mudar um monte de coisa, elas conseguem tomar decisões que podem beneficiar essa coisa da internacionalização da marca. Como fazer isso? Rui, eu não sei se quando tiveram a pensar nisto, pensaram em teorias da mudança e conceptualizações e... Não, o que eu acho é que há aqui, claramente, e isto é a minha visão, atenção, que eu acho que há aqui claramente uma questão civilizacional. Qual é o modelo de globalização que nós queremos? E nós identificamos com muito o que está escrito nesta nova agenda, não é? Os direitos humanos, os direitos das mulheres participarem ativamente em todas as partes da vida ativa, etc, etc, etc. O direito à educação, o direito à saúde de qualidade. Nós identificamos com aquilo tudo, não é? E achamos que aquilo tem tudo a ver com a forma como nós nos organizamos em sociedade. E o resto do mundo aceitou essa visão. Neste documento, o resto do mundo aceitou essa visão. Senão não a tinha subscrito. Agora, o que é que isto implica do ponto de vista civilizacional? Eu não sei se as expectativas foram criadas no documento, nós todos as vamos querer cumprir. Eu não estou a ver a Arábia Saudita a deixar as mulheres conduzirem amanhã, ou no dia 1 de janeiro de 2016. Certo? E agora, quem é a instituição multilateral que terá a capacidade, porque não há nenhuma neste momento, nem as Nações Unidas, e é aí que eu acho que vai haver um problema de implementação. O problema de implementação tem a ver com duas coisas, vontade política e outra, governação mundial. Tinha que haver uma instituição, não é, que dissesse ao país, há aqui algo que você assinou, com o qual se comprometeu e que não está a cumprir. E neste momento não há nenhuma instituição internacional que possa, não é, fazer isso. O que é que acontece? O país é penalizado, entre aspas. Não é? Candidata-se a organizações internacionais e não vence. Ou não é considerado campeão de determinado tipo de matérias. Ou é ostracizado, entre aspas, nas reuniões. Ou não faz parte dos like-minded, não é? Daqueles que são os vanguardistas e tal, não é convidado para Coalition of the Willing, não é? Pronto. Agora, não há um mecanismo que permita dizer se este é o modelo civilizacional e se há estes compromissos, como é que nós vamos fiscalizar a implementação? Agora, o bom da agenda é que não diz como é que se lá chega. E aí é que eu acho que há o espaço de liberdade para questionar o modelo civilizacional. Porque eu posso lá chegar de diferentes maneiras. E a minha opção política, de política pública, pode ser diferente. Mas para isso eu preciso ter capacidade. Da mesma forma, se um doador me chega com 10 milhões de euros e eu estou em Moçambique, não é? E o meu orçamento está deficitário, e o doador diz-me, você para ter estes 10 milhões de euros, e estou já um bocadinho a responder à sua pergunta, não é? Tem que fazer isto, e isto, e isto, e isto, eu quero um relatório de 6 em 6 meses, e estes indicadores, e tatatá, e tatatá. E ele diz que sim a tudo, que ele precisa dos 10 milhões. E ele até já sabe as palavras mágicas, porque nós andamos nisto há anos, nesta relação bilateral e multilateral.
Toda a gente sabe que é politicamente correto falar de igualdade de género. Não é? Apropriação, harmonização, coordenação, alinhamento, não é? Todas estas palavras mágicas, toda a gente as conhece. Não é? No sul alargado como no norte alargado. E isto é o diálogo. Nós podemos dizer que o diálogo, a partir de certa altura, passa a ser diálogo de surdos. É verdade. E aí as coisas não resultam bem. Porque há aqui um problema, um desafio, nesta lógica da agenda civilizacional, que eu acho que nós ainda não ganhamos. Não ganhamos nas nossas sociedades e ainda não ganhamos nas relações com os países terceiros, que é confiança. O modelo político que sustenta esse modelo civilizacional ainda não tem a confiança plena dos cidadãos, aqui. Não é? E muito dificilmente os modelos políticos, noutros países que são muito mais frágeis, que estão em desenvolvimento, têm a confiança política dos seus próprios cidadãos. Se vocês forem à Guiné-Bissau, o Estado só existe em Bissau, na realidade, porque as pessoas fora de Bissau já se organizaram sem Estado. Pagam o próprio professor, não é? Pagam a parteira, certo? Arranjam as estradas com as conchas. Quer dizer, temos que ter a noção também da realidade no terreno. E a realidade no terreno é muito dispar. E nós, quando pomos esta agenda em cima da mesa, estamos a pensar num modelo político. Que eu não sei se todos os países se identificam com esse modelo político, organizacional. Não? Agora, que os princípios são consensuais, é bom que sejam. É bom que toda a gente ache que é importante respeitar os direitos humanos. Agora, eu não sei se nós temos depois a capacidade de fazer cumprir isso. E esse é que é o grande desafio aqui, não é? Como é que isto tudo vai evoluir? Não. Em relação ao que falou sobre o voluntariado, bom, eu hoje acho que sou uma profissional da cooperação, mas comecei no voluntariado. E até já contei a história, que não vou repetir aqui porque é suficientemente embaraçosa, de como é que eu fui parar à África. Mas a verdade é que o facto de eu ter tido uma experiência de voluntariado em África me permitiu decidir que tipo de carreira profissional eu teria. Sei que provavelmente não sou um caso comum, desse ponto de vista de carreira efetiva nesta área. Não é? À exceção das pessoas que trabalham na cooperação e que fazem disso também a sua carreira, também na administração pública, não é? E nas universidades e nos outros sítios. Mas somos poucos profissionais da cooperação em Portugal. Agora, uma coisa eu acho que não invalida a outra. Ou seja, eu acho que nós podemos ter um espaço para o voluntariado, mas também concordo consigo que esse espaço não pode levar a que não se profissionalize a sociedade civil que trabalha em cooperação. Eu tive a sorte de trabalhar numa organização não governamental que não trabalhava com voluntariados. E posso lhe dizer que em 2005, o volume dos projetos que só eu, fora os outros meus colegas, tinham com a União Europeia, era de 11 milhões de euros. Eu, sozinha, com os parceiros nos diferentes países de língua oficial portuguesa, geria 11 milhões de euros. Não é? Estamos a falar de projetos financiados com as regras de financiamento europeu, com a candidatura europeia, com o mecanismo de auditoria europeu e com todo o volume de coisas que tem que se fazer no projeto, para depois vai ser avaliado pela União Europeia. Não é? Portanto, também há espaço para esse profissionalismo. Não é? E a ONG não está pobre, não morreu, porque gera a lógica de cash flow em função da lógica do projeto e do desenvolvimento. Não é? Pronto. E há imensos casos destes pela Europa fora. O Oxfam é uma organização profissionalíssima. Não é? Pronto. Agora, nós temos poucas Oxfams em Portugal. E isso também não ajuda a que o próprio Estado e a sociedade encarem isto como uma visão profissional. Eu acho que era até útil termos algumas dessas grandes ONGs com antenas em Portugal. Porque isso dava outra imagem logo. E a capacidade de comunicação deles é enorme. Eu trabalhei nas favelas do Rio de Janeiro, como ONG brasileira. Minha experiência é que nós, em Portugal, no trabalho que fazemos em cooperação, somos mais práticos. Pronto. Mas eles comunicam melhor. Eles conseguem arranjar um slogan, eles, a ONG brasileira que trabalhou comigo, um slogan em 2 minutos para vender uma ideia. Não é? E nós não conseguimos. Temos uma dificuldade de comunicar isso. Nós não temos essa experiência de vender, entre aspas, a ideia. E a comunicação é sobretudo vender, a cooperação é muito vender a ideia, conseguir vender a ideia. Não é?
Agora, eu concordo, temos que tentar profissionalizar, mas não acho que o facto de termos mais voluntários pode estar a levar a que as pessoas se apoiem no voluntariado, da mesma forma que as empresas estão a apoiar os estagiários a que não pagam. Não é? Pronto, que é a exploração, que também não devia existir. Mas acho que talvez fosse boa ideia começar a ter, lá está, nesta estratégia de internacionalização, algumas ONGs internacionais a trabalhar em Portugal. E, se tivéssemos isso, o governo, em muitas situações, tinha que vir, governo qualquer que ele seja, responder publicamente sobre determinado tipo de decisões. Porque elas obrigam, fazem essa estratégia de lobby e de comunicação, obrigam a que isso aconteça. Estão preparadas para lidar com isto de uma forma profissional, em termos de comunicação. E isso faz falta, isso faz falta. Temos que construir sociedade civil neste país, em todas as áreas. Eu acho que temos que construir sociedade civil em todas as áreas. Eu acho que só quando tivermos uma sociedade civil forte, isto é a minha opinião, não é? Nós podemos dizer que estamos numa nova era pós-25 de Abril. É quando tivermos uma sociedade civil empenhada, forte, que tenha capacidade de intervenção. Que é fundamental para a consolidação da democracia. Tem que existir as duas coisas. Tem que existir um governo que funcione e um parlamento e uma administração pública que consiga gerir o país, mas também tem que existir cidadão. Tem que existir cidadão. E é evidente que é difícil num país com a crise que está, que as pessoas tenham disponibilidade para fazer mais alguma coisa do que aquilo que é a sua sobrevivência. Todos nós percebemos disso, mas se calhar temos que começar a abrir caminhos aí, temos que começar a juntar e a ter ideias de inovação e vender. Não é só nessa área que Portugal é muito bom. Nós temos milhares de áreas para o país da nossa dimensão em que somos muito bons, ninguém sabe. Vou contar este episódio curioso, não vos conto de como é que eu fui parar a África, mas conto este. Estamos numa reunião do Centro de Desenvolvimento. O Centro de Desenvolvimento da OCDE tem 44 países, além, portanto, tem alguns países da OCDE, nós somos membros fundadores, Portugal, e tem países como o Peru, a Costa Rica, a China, que acabou de entrar para o Centro de Desenvolvimento da OCDE, que disse logo que na sua primeira intervenção estava lá para aprender como é que se fazia para criar um centro. Marcou logo a posição. Mas pronto, temos isto tudo. E de repente, o diretor do centro, a certa altura, quis dar o exemplo do que era esta coisa da cooperação. Não é? Vocês estão a ver estas salas cheias, tudo com as plaquinhas, tipo sistema das Nações Unidas. A OCDE é mais ou menos a mesma coisa, só que não é assim tão grande. Pronto. As plaquinhas dos países e tal. E ele começa, italiano, começa a dizer, porque isto é como as oliveiras. As oliveiras dão um ótimo azeite, não é? Como os gregos e os italianos sabem. E eu, pronto, afinei logo. Afinei logo. Pronto. E então comecei a pensar, o que é que eu vou dizer? Eu nem tinha preparado uma entrevista. O que é que eu vou dizer para ir buscar a história do azeite? Que é para dizer que nós ganhámos o prémio melhor azeite este ano. Ok? Mundial. Que eu sabia. Pronto. Então, pus a placa e disse, olha, Mário, porque ele disse que a cooperação era fazer crescer a árvore, tratar da árvore para depois colher o fruto. E eu disse, olha, eu discordo, eu não acho que seja crescer a árvore e colher o fruto. Eu acho que a cooperação é quem é o dono da terra? E é o dono da terra que vai colher o fruto? Ou é outro país que vem colher o fruto? Quem é que tira a rentabilidade final? E, by the way, em matéria de azeite, e lá pus o azeite português. Agora, nós temos que aprender a fazer isto, quer dizer, a explicar, a vender, não é? Agora, há uma certa, quando nós estamos fora, uma certa, às vezes, não sei, um certo constrangimento de sermos portugueses. E eu acho que isso não funciona. Isso não funciona. Agora, também é verdade que nós não conhecemos o nosso próprio país, nós não sabemos o que é que andamos não é? A fazer. Neste momento ganhamos o coisa das startups, não é? Vamos ter as startups, a feira de startups em Lisboa. Nós vamos ter, porque temos imensas startups a fazer coisas muito giras que ninguém sabe. Não é? Portanto, aí é uma questão de tentar. Como é que mudamos os líderes, por último? Como é que os líderes sabem dessas coisas? Os líderes sabem. Eu não acredito que a Unesco não saiba o que é que se está a fazer em cooperação para o desenvolvimento. Agora, é muito mais fácil dizer a minha função enquanto organização internacional é tratar disto, e não me preocupo com o resto do mundo, do que dizer, não, eu tenho que ver quais são as pontes com as outras organizações internacionais. Esta agenda vai levar
é que alguém tenha que se sentar com alguém. Porque senão o Banco Mundial vai estar a fazer o quê? E a OCDE vai estar a fazer não sei o quê. A OCDE faz imensa prestação técnica aos países em desenvolvimento, não é? Na área do investimento, da fiscalidade, da governação, da corrupção, da educação, com o PISA for Development, que não falámos aqui, não é? Faz imensas coisas. Se todos estiverem a fazer o mesmo, como é que é? E nós todos, países, pagamos para essas organizações. Porque essas organizações são financiadas pelos membros que fazem parte delas. E não é pouco. É na ordem dos milhões de euros. Cada país. Portanto, se nós somos, e é a resposta à sua pergunta, se nós somos os países, nós todos, não é? Que estamos nos governing boards dessas organizações, só depende de nós darmos instruções a essas organizações sobre como queremos que elas se organizem. Muitas vezes é que não temos essa capacidade nem vontade de fazer. Portanto, no fundo, não são os secretários-gerais da Unesco, não é? Porque eles são eleitos pelos países. São os países. E se essa governança multilateral não for mais inclusiva, as organizações vão continuar a portar-se como se comportam, porque são sempre governadas pelos mesmos países. Portanto, quer dizer, é muito difícil fazer a mudança quando são sempre os mesmos, não é? E é isso que é reclamado um bocadinho pelos países em desenvolvimento. E pelos pequenos países. Portugal também não tem tido grandes lideranças das organizações internacionais. E quando tem, faz um brilharete. Não é? Pronto. E com isto me fico. A senhora falou o tempo todo sobre papéis, sobre, enfim, não é, protocolos, agendas, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, a avaliação, quer dizer, são realmente muitos assuntos, deixam-nos aqui com muitos pontos a pensar. Mas em termos de conclusão, eu gostaria que a senhora reiterasse os fundamentos da sua esperança e não diria utopia, da crença nessa nova ordem, nesse novo mundo, nessa nova era. Eu não posso falar português muito bem, mas eu vou falar em inglês. We are talking about cooperation development. If we look into situation like in Timor-Leste, where the UN, NGOs, civil society, they're working together for the development of Timor-Leste, but it seems like after 10 years, it just create a dependence. That's one issue. Another issue, the existence of the advisors in all institutions within the Timor-Leste. If we are talking about the capacity building, it seems like there is a conflict of interest. If I'm trying to transfer my knowledge to the locals or to the nationals, then the bigger the tendency that I will lose my market. So there is no full transfer of the issue of capacity. I would rather go for universities that are really availing themselves to capacitate and to invest in the human aspect rather than a short-term projects that just bringing back money to other countries, not doing that in Timor-Leste. So what is your idea or your viewpoint in contributing to that kind of capacity building in Timor-Leste, the existence of international versus not able to empower the locals to really be sustainable, as you said, what is after tomorrow? Thank you. Silvia Azevedo.
Pensando nas questões das agendas globais, mundiais, internacionais e nos processos que elas desenvolvem a nível nacional, e pensando na questão de até estas agendas desenvolverem, no caso da educação, ou terem já desenvolvido arquiteturas até globais de educação. E os países desenvolvem agendas no sentido de responder mais a estas agendas globais do que aos seus contextos nacionais. Esta agenda, a nível de educação, traz desafios novos, não é? E eu gostava de saber qual era a sua ideia relativamente, ou sugestão, não sei, a nível interno, uma vez que isto é uma vez que a agenda é para todos os países, não só para os mais pobres, quais as sugestões que teria para deixar nesta área, não é? Para que consigamos responder a agendas globais de desenvolvimento, mas respondendo à identidade nacional, ao contexto que possa advir. Não sei se fui clara. Sim. Posso? Bom, o senhor de Timor-Leste percebe português ou quer que eu... Sim? Pronto. Eu vou começar por aí. Eu estive em Timor durante o referendo e depois, num projeto da ONG onde estava, fomos responsáveis, a seguir à AMI, pela gestão da saúde no distrito de Manatuto. Na altura, ainda havia 8.000 funcionários das Nações Unidas em Timor e havia pessoas em Timor a vender pastilhas que faziam $600 por dia. Foi aquele primeiro impacto internacional, certo? Há duas coisas que eu acho que acontecem muito nestas situações. Uma, de repente, Timor virou moda. Toda a gente queria ir para Timor trabalhar, certo? Porque era um país recente, saído de um processo complicado, com muita esperança, e toda a gente queria ir para Timor trabalhar. Eu nunca me esqueço de ter chegado a uma reunião com as Nações Unidas e levava comigo uma pessoa timorense, que tinha sido responsável da saúde do distrito e que nos ajudou a nós a reconstruir o sistema de assistência de saúde pública no distrito de Manatuto. E, em inglês, o senhor das Nações Unidas perguntou-me porque é que eu vinha com um timorense. Que não era hábito as ONGs trazerem timorenses. E que aquilo era uma negociação entre as Nações Unidas e a ONG. Não era uma negociação entre as Nações Unidas e aquela pessoa timorense. E eu disse que se a pessoa timorense que tinha trabalhado comigo e fazia parte da minha equipa tivesse que sair, então eu também saía. E o senhor ficou. Mas é verdade que nós temos um problema na capacitação. Mas porquê? Porque a capacitação virou tem dois riscos. Um é de virar um negócio de consultoria. E o outro é de criar essa tal dependência, que muitas vezes também é alimentada pelo próprio país. Porque é o próprio país que pede um conselheiro estrangeiro para trabalhar no gabinete daquele ministro. E enquanto o próprio país não disser não, ou eu quero 10 timorenses a trabalhar com aquele conselheiro, a aprender tudo aquilo que o conselheiro está a fazer, e quero que esse conselheiro fique aqui por 6 meses, isto não vai ser fácil de resolver. Porque há aquela questão de foi solicitado, portanto nós devemos responder positivamente. Agora, uma coisa é cooperação técnica, outra coisa é capacitação para o desenvolvimento. E a capacitação para o desenvolvimento não é só colocar o conselheiro no gabinete do ministro. É ajudar o país a construir leis, instituições e formar pessoas. E isso é que é capacitação para o desenvolvimento. É uma visão integrada, porque não é pondo um conselheiro que nós vamos conseguir criar conhecimento nesse país.
Há uma coisa nova nesta agenda, de que eu não falei, não tive tempo de falar tudo, que é tão complexa como alguém dizia, que se chama a história da partilha de conhecimentos. Okay? Que agora é muito também moda dizer. Que é o quê? Nós partilhamos os conhecimentos. Nós temos alguma coisa a aprender com Timor, Timor tem alguma coisa a aprender connosco. Nós temos alguma coisa a aprender com o Brasil tem alguma coisa a aprender com Timor tem alguma coisa a aprender... Quer dizer, esta lógica de partilha e não de exportação ou transferência de conhecimentos. E a verdade é que há muitos programas, por exemplo, de inclusão social na América Latina, que seria muito interessante aplicar em Portugal se nós estivéssemos atentos às inovações sociais que também acontecem noutros países. Porque os outros países também estão à procura de soluções para lidar com problemas que podem ter escalas e dimensões diferentes, mas às vezes não são tão diferentes assim. E agora eu vou voltar à questão que me foi colocada da questão da educação aqui em Portugal. Nós temos, claramente, neste momento, um problema de desigualdades sociais. Uma das coisas que a agenda diz é que a educação deve servir como ponte para aproximar essas desigualdades sociais. Isso é uma área que eu acho que se podia explorar mais, cá, internamente. Como é que nós, através da educação, diminuímos esse fosso entre grupos sociais. Por outro lado, acho que há outra área que nós precisamos muito trabalhar em Portugal, porque está-nos no sangue, mas está adormecido, que é a questão da educação para a cidadania global e da educação para o desenvolvimento. Nós já fizemos muita coisa, há uma estratégia nacional de educação para o desenvolvimento, já há ONGs a trabalhar, há redes, há isto, mas ainda não conseguimos comunicar isso em grande escala para a sociedade. E ainda não conseguimos influenciar suficientemente o sistema formal de ensino para que isso seja uma coisa natural. Pronto. E, portanto, isso liga-se à história do profissional e do voluntário, um bocadinho, àquela discussão anterior. Bom, termino com esta questão da minha esperança. Eu não sou muito utópica, mas sou uma, como é que alguém dizia, uma realista otimista, uma coisa assim, pronto. Sou mais otimista que pessimista. Eu acho que as grandes revoluções fazem-se sempre por pequenos passos. As que ficam, as que perduram. São sempre pequenas coisas que vão acontecendo que levam a uma grande mudança. Em termos de comunidade internacional, não foi fácil acordar determinadas coisas que lá estão escritas. Porque, noutros tempos, só o facto de se mencionar mulher, tinha acabado, riscado ali a frase. Ou o facto de mencionar os povos têm todos direito à autodeterminação, tínhamos riscado a frase. Todos falamos da Palestina e de Israel e etc. Mas está lá uma frase. Pronto. As palavras valem o que valem. E claro que, aquilo que eu dizia, só terão valor efetivo se forem implementadas. Mas é importante escrevê-las, não é? É importante que elas tenham um documento oficial das Nações Unidas que vai ser levado a sério por muitos países, não digo por todos, mas por muitos países, incluindo países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, os mais pobres, são os mais interessados nesta agenda. São os mais ativos. Não é? E eu tenho pena que os países que têm uma capacidade mobilizadora, que estão no meio, por estarem a enfrentar algum tipo de problema neste momento, não tenham sido tão ativos positivamente nesta agenda. Porque há aqui um desafio. Ao nós percebemos que conseguimos ter uma governação global e avançamos para lógicas em que transformamos as Nações Unidas e garantimos que algumas das coisas que nós achamos que são importantes no mundo são asseguradas, estou a falar da paz, estou a falar de princípios básicos relacionados com os refugiados e com os direitos humanos, não é? Pronto. Ou é evidente que nós não vamos conseguir resolver os desafios económicos, os desafios sociais, os conflitos, não é? E os problemas ambientais do planeta. E este ano nós vamos ter três coisas muito importantes. Tivemos o AAAA, que vocês riram, acho que foi fundamental. Tivemos agora a Conferência das Nações Unidas, com representantes ao mais alto nível. E vamos ter o quê no fim do ano, em Paris? A COP21, que é só a negociação do clima. Mas já está dito nesta agenda coisas que nunca, em 21 COPs, se conseguiu dizer sobre a redução das emissões.
e sobre a importância dos oceanos e da biodiversidade. Em 21 anos de negociações climáticas, não se conseguiu dizer algumas das coisas que já foram aceitas por todos neste texto, porque este texto foi negociado verdadeiramente, palavra a palavra. Não é? Palavra a palavra. Por exemplo, o Brasil, que foi uma coisa que eu nunca consegui perceber, mas que mais cedo ou mais tarde vou tentar perceber junto dos nossos colegas brasileiros na OCDE, o Brasil não gostava do objetivo 16 sobre a paz e a segurança. E eu penso que tinha a ver com a história de isto é um subterfúgio para o combate antiterrorismo, para os mecanismos de informação, não é? Aquelas coisas todas, e o atentado à privacidade e aos dados das pessoas, então pode ter a ver com isso. Mas foi difícil convencer o Brasil a aceitar esse objetivo, por exemplo. Quer dizer, cada um dos países tinha uma agenda muito forte no início da negociação. O que é curioso, todos os grupos de trabalho, e com isto termino, professor, todos os grupos de trabalho tinham um co-presidente de um país nórdico. E eu acho que os nórdicos posicionaram-se muito bem para conseguir que a palavra direitos humanos, que é uma palavra muito pouco consensual na organização que fundou a Carta dos Direitos Humanos, tivesse presente em várias partes do texto. Portanto, vocês quando lerem o texto, eu sei que às vezes a letra é muito miudinha, mas aquelas palavras não foram postas lá facilmente. E isso é a minha esperança. Agora, é evidente que nós não vamos mudar o que se passa no Irão amanhã, nem o que se está a passar na Síria hoje, etc. Não é? Mas pronto, já vimos que o Putin começou a reagir, vamos ver o que é que acontece. Mas tudo isto está ligado. E isso é que é o interesse, é que a cooperação deixou de ser aquela coisa para pobrezinhos que está lá no canto e passou a ser uma agenda internacional verdadeiramente dita. Portanto, agora cabe a Portugal responder a esse desafio. E eu acho que nós conseguimos. Resta-me agradecer mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, pelas questões, pelo interesse, pelas leituras e trabalho de casa que têm para fazer, não se esqueçam naturalmente, não é? E agradecer uma vez mais à Ana Paula, muito obrigado. Obrigado a todos.